Olha, meus amigos, nós já estamos próximos às eleições. Eleições municipais deste ano, que inicialmente tinha data marcada, programada para 4 de outubro. Mas, como todos já sabem, em função da pandemia que se instalou em Sergipe, no Brasil e no mundo, já houve aprovação por parte do Congresso. As eleições estão marcadas agora para 15 de novembro e, na eventualidade de um segundo turno, 29 de novembro. Então vamos tirar algumas dúvidas, principalmente para os candidatos, para os partidos que estão assistindo o nosso programa. Estamos ao lado aqui do coordenador de planejamento do TRE, Marcelo Gerard, que vai nos falar a respeito das novidades que teremos este ano para o pleito a partir de 15 de novembro. Meu amigo Marcelo Gerard, bom dia, satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Batalha. É um prazer estar aqui no seu programa, trazendo essas informações. Nós realmente tivemos diversas mudanças por conta da alteração da data da eleição e é muito importante esclarecer essas situações, uma vez que envolve não só partidos políticos, pré-candidatos, candidatos, mas também o eleitorado de uma forma geral. Marcelo, com a mudança de prazo da data propriamente dita da eleição, então alguns prazos nós já teremos aí com modificações, tipo convenções, registros de candidaturas, etc. e tal. Gostaria que você pudesse me falar a respeito desses prazos. Bom, Batalha, realmente essas alterações que você citou, inclusive, elas já estão na própria Emenda Constitucional 107. Ela alterou as datas de convenção partidária para 31 de agosto a 16 de setembro. Então, nós teremos aí um prazo maior para os partidos se organizarem e escolherem os seus candidatos e decidirem também sobre coligação. Sendo que neste ano nós temos uma novidade importante, Batalha, que é a convenção virtual. As convenções partidárias vão ocorrer de forma virtual para evitar o aglomeramento dos filiados e todo o sistema de informática e de segurança, inclusive para legitimizar a própria ata da reunião, foi desenvolvido aí pelo TSE com resolução específica e, sem dúvida nenhuma, está garantida a legitimidade dessa reunião. Além disso, você citou bem, nós temos aí a alteração da data do registro de candidatura. O registro de candidatura ele poderá ser realizado até 26 de setembro, veja que é uma data final. Essa data de registro de candidatura é muito importante porque ela não vai se alterar mais e havendo algum partido que não faça o seu registro, pode ter problema sério, inclusive não ter como concorrer na eleição. E logo após o registro de candidatura, nós temos o período de propaganda eleitoral, que se inicia já em 27 de setembro. Essa propaganda eleitoral em 27 de setembro já é aquela propaganda geral, distribuição de material na rua, visita do candidato, pedido de voto. Só pode fazer o pedido de voto a partir de 27 de setembro. Então, esse calendário é a nova estrutura para a eleição 2020 e que candidatos, pré-candidatos e partidos devem estar atentos. Marcelo, com essas mudanças, claro, óbvio, que, como você mesmo já disse, alguns prazos foram alterados. A questão, por exemplo, de desincompatibilização, né, nas várias funções, como, por exemplo, nós temos vários colegas de televisão, de rádio, que são candidatos e se afastaram em 4 de julho, se precavendo, obviamente. Então, essa questão aí mudou, esta obrigatoriedade de desincompatibilização. E uma outra coisa também, nesta eleição, acaba as coligações por legendas, não é isso? Bom, realmente, em relação a algumas datas, o calendário eleitoral não foi alterado. Por quê? Porque na Emenda Constitucional 107, ela já traz a regra de que aqueles prazos que venceram no calendário anterior e que fazem referência à eleição no dia 4 de outubro, esses prazos permanecem e já não vão ser mais alterados ou
revisados para dar uma nova chance para cumprir esses prazos. E você falou bem, Batalha, a questão da desincompatibilização. Veja que a desincompatibilização é um procedimento que o pré-candidato faz para não incorrer em inelegibilidade, porque a Lei Complementar 64, ela traz alguns casos de cargos exercidos pelas pessoas que devem ser pedida a saída desse cargo antes de um período relacionado à data da eleição. Mas a gente observa que na lei complementar tem vários prazos diferentes, 6 meses, 3 meses, isso vai depender de cada cargo. Só que os prazos relacionados, por exemplo, aqueles cargos que têm de ser afastados os pré-candidatos 6 meses antes da eleição, esse prazo já venceu. Então, ele não vai ser renovado. As pessoas que exercem esses cargos já devem estar afastados e a própria emenda constitucional manteve e não tem mais como fazer qualquer alteração no registro de candidatura, pode dar problema. Gerard, eu havia feito a pergunta sobre legendas. As legendas acabaram, as coligações proporcionais, elas acabaram. Vale agora é o voto nominal dentro do partido, né? Dentro daquele próprio partido. Gostaria que você pudesse me explicar. E um outro ponto também é que eu andei lendo, andei sabendo que em alguns municípios as eleições poderão não ocorrer no dia 15 de novembro. Me explica aí. Bom, em relação às coligações, a legislação ela proibiu, e é a primeira vez que vai se aplicar essa proibição para a eleição municipal, proibiu a coligação para os cargos de vereador. A coligação para o cargo de prefeito ainda existe. Daí a convenção partidária também ser realizada este ano para decidir sobre a possibilidade dessa coligação majoritária. Mas é verdade, a coligação para o cargo de vereador não vai existir mais este ano. Bom, em relação à possibilidade de alguns municípios não haver a eleição em 15 de novembro, ela decorre do fato de que a própria emenda constitucional 107, ela traz a possibilidade de que, em havendo alguma situação ainda de dificuldade para reunião das pessoas nas sessões eleitorais ou comparecimento dessas pessoas com segurança, haver o adiamento do prazo do dia 15 de novembro para uma data posterior a ser decidida, inclusive pela Justiça Eleitoral, Congresso, até 27 de dezembro. Essa alteração ela vai ocorrer com uma forma de exceção bastante grande, uma vez que já está prevista a possibilidade de ocorrer essa eleição em 15 de novembro, com base, inclusive, em estudos da área de saúde. E essa alteração ela será feita, se houver necessidade, com estudos posteriores nesse sentido. Entretanto, nós vimos aqui o cenário de Sergipe, Batalha, é um cenário que provavelmente possibilitará a eleição em todo o estado no dia 15 de novembro. Então, nós estamos otimistas e esperando realmente que em 15 de novembro todo o nosso eleitorado possa votar e escolher os seus candidatos. Ô Marcelo, com relação às convenções que falamos aqui no primeiro bloco, elas serão online ou serão presenciais, né? Uma outra coisa, nós tomamos conhecimento que quase ou cerca de 1.000 municípios brasileiros não possuem ou têm deficiência de internet, principalmente lá nos recantos da Amazônia, e essa eleição poderá ter essa questão diferenciada. Outra coisa ainda, já vou encaixando aqui 3 perguntas. Com relação a candidatos que estão promovendo lives, né? Não participando apenas como convidados, mas eles promovendo em si, existe um prazo para a suspensão dessas lives? Bom, realmente as convenções elas vão ocorrer online. E essa situação relacionada a acesso à internet, nós, assim, da Justiça Eleitoral, não temos qualquer reclamação
que os partidos tenham feito em relação a isso. Nós sabemos que a internet está disseminada, na verdade, em todo o país, e nós esperamos que não haja problema quanto a isso. No que se refere à participação de pré-candidatos, porque hoje, Batalha, nós temos, na verdade, pré-candidatos, não temos candidatos ainda, participando de lives e de outros eventos e outras atividades de divulgação, a legislação eleitoral, ela contempla algumas possibilidades de divulgação realmente da campanha, da pré-campanha desses candidatos. E podem ser feitas essas atividades, inclusive entrevista, para divulgar essa pré-campanha, mas nunca com pedido de voto ou nunca já realizando a campanha. Dessa forma, é a partir de 27 de setembro que realmente a campanha começa e os pré-candidatos podem fazer todas as outras atividades. Ok, então é muito bom aí que todos esses candidatos, ou pré-candidatos, fiquem atentos. Eu vou concluir com Marcelo Gerard, mas antes, uma última perguntinha rapidão por causa do nosso tempo. Carreatas, passeatas, comícios poderão ser proibidos se nós tivermos aí um aumento considerável nessa questão de pandemia? Gerardo, ao mesmo tempo em que me despeço, agradeço a sua presença aqui no nosso programa neste domingo. Eu gostaria de que você pudesse nos responder. Bom, a participação do candidato e a execução dessas tarefas, dessas atividades de campanha, elas vão depender da situação que esteja o município naquele momento de campanha eleitoral. É lógico que a alteração da possibilidade de ocorrer ou não essas atividades vai depender de uma análise e um estudo do órgão ministerial da saúde para que possa ser decidida a vedação ou não desse tipo de campanha. Então, Batalha, eu agradeço a participação, a possibilidade de trazer essas informações aos seus telespectadores e estamos sempre à disposição à Justiça Eleitoral para esclarecer tudo relacionado a essa eleição. Ok, Marcelo Gerard, muito obrigado então. Olha, no próximo domingo estaremos de volta. Obrigado pela audiência de hoje, a todos os telespectadores. No próximo domingo estaremos de volta às 10 horas e 30 minutos, tratando de um assunto muito sério: isolamento social e bebedeiras, o que tem provocado muitos problemas dentro dos lares. A psicóloga Flor Teixeira estará domingo, 10h30 com a gente. Um abraço e até lá.